Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa videoaula número 4, onde hoje vamos falar de viabilidade sem complicação, especificamente como calcular a economia, o RCB e interpretar resultados aí relacionados a esses cálculos. Bom, recapitulando um pouco, né, da nossa jornada até aqui, das nossas lives. Então nós já tivemos aí, né, falando como comece do jeito certo, como estruturar o projeto de eficiência energética com segurança e clareza, como definir também a tipologia do projeto, os dados que fazem sentido, né, que são como levantar as informações aí para o diagnóstico energético, e com base nessas informações dessas três primeiras lives, é justamente onde nós vamos falar hoje um pouco sobre como garantir a viabilidade do projeto. Então, dando seguimento, falando um pouco também aí da introdução especificamente à nossa aula de hoje, qual é o objetivo? Compreender o cálculo de viabilidade como indicador estratégico no contexto do programa de eficiência energética, aplicar sobre o contexto, né, do programa em si, alinhar sobre a utilização dos meios de apoio para calcular o consumo de energia evitado, o custo evitado de demanda e a relação custo-benefício, e também verificar os resultados obtidos e seus impactos na aprovação do projeto. Bom, vocês já tiveram contato comigo em algumas aulas lá do nosso, né, no início do programa, e rapidamente, né, falando sobre a minha experiência em liderança e gestão de projetos nos setores de energia e tecnologia. Atuei aí em várias iniciativas estratégicas de inovação e de transformação, e também, né, operações globais aí em empresas aqui da América do Sul, especificamente na área de infraestrutura de TI, segurança da informação, eficiência energética e energia renovável. Né, tenho formação em processamento de dados, tenho MBA em engenharia e inovação e formação também como eletricista de manutenção. Bom, falando agora especificamente da nossa aula, qual é o principal objetivo? Para garantir o sucesso de um projeto de eficiência energética, é muito importante que os cálculos e os resultados reflitam todos os esforços que vocês fizeram nas iniciativas de eficiência energética. Seria muito ruim, né, depois de todos os esforços, depois de todos os levantamentos, depois de todas as medições, nós não termos a escolha, né, dos dados e os cálculos que reflitam exatamente todo esse esforço e comprovem que o projeto ele é realmente viável e eficiente, né, do ponto de vista aí de todo o nosso programa. Então, o principal objetivo aqui é justamente nós termos um alinhamento de como nós podemos refletir tudo o que foi feito no projeto de eficiência energética em cálculos e comprovando a sua viabilidade. Para isso, recapitulando um pouco, né, nós utilizamos o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance, que chamamos de PIMVP, que ele justamente ele promove os resultados eficazes e o alinhamento da informação perante a qualquer pessoa que vai avaliar um projeto e também para comparar com outros projetos existentes no mercado. Mais especificamente sobre as opções de medição do PIMVP, vale lembrar, né, que nós temos aí as 4 opções e acredito que vocês, na condução dos projetos, já tenham escolhido qual a medição e ela vai justamente refletir também qual o caminho a ser tomado na hora dos cálculos de viabilidade. E por que a gente tem que pensar em viabilidade de um projeto? O projeto de eficiência energética ele tem que ser viável técnica e economicamente. Ele tem que cumprir esses dois objetivos. O principal critério para avaliação da viabilidade, conforme a gente já tem falado aí em todo o nosso programa, alinhado, né, com o próprio E, é a relação custo-benefício que nós chamamos de RCB. O benefício ele é considerado pela valoração da energia economizada e da redução da demanda na ponta, durante toda a vida útil do projeto em si. Também é importante mencionar que nós temos alguns benefícios que não são mensuráveis, como conforto térmico, melhor iluminação, redução de falhas, impacto socioambiental, etc.
eles não entram no cálculo da RCB, mas também podem ser considerados na avaliação de viabilidade de um projeto de eficiência energética. E, né, como eu mencionei antes, os resultados esperados são justamente a energia economizada em megawatt-hora ano, que é um indicador importante que mostra quanto de energia vai ser poupada após a implementação do projeto, e a demanda reduzida na ponta, que é quanto de energia vai ser demandado a menos no horário de pico, que é importante para a redução da necessidade de geração e distribuição de energia em momentos críticos, ou seja, evita a necessidade de maior infraestrutura naquele horário onde existe maior demanda de energia. Bom, falando agora especificamente, né, da aula de hoje, um ponto muito importante são relacionados às tarifas homologadas. Elas são os valores monetários, né, que refletem aí o custo de fornecimento de energia elétrica aos consumidores e são aprovados e publicados pela ANEEL. A CPFL Piratininga também mantém publicadas essas tarifas homologadas vigentes, porque elas são referência obrigatória para os estudos de viabilidade econômica. E também, né, por todas as outras questões envolvendo aí os cálculos. É muito importante a gente ter uma aplicação correta das tarifas relacionadas ao projeto de eficiência energética que está acontecendo. Um dos pontos, né, principais aí é o custo evitado com a redução do consumo de energia, a estimativa do retorno financeiro, a priorização daquelas medidas que têm maior impacto econômico, ou seja, permite escolher, né, qual é a medida que vai ter prioridade perante as outras, comparando justamente na questão econômica, e também a conformidade com os requisitos estabelecidos pelo PROPIE, ou seja, temos que utilizar as tarifas homologadas corretas, que estão alinhadas com aquele projeto que está sendo conduzido, porque com o uso das tarifas corretas, nós vamos ter um reflexo correto do que realmente está sendo, das ações que estão sendo tomadas. Quais são os componentes das tarifas aí homologadas? Nós temos a tarifa de uso do sistema de distribuição, e no contexto do cálculo da viabilidade, a TUSD ela é fundamental para a estimativa da economia financeira, pois sua redução em função da diminuição do consumo de energia gera impacto direto no custo evitável. Também temos a tarifa de energia, que ela é um dos principais parâmetros, né, para a realização do cálculo da relação custo-benefício, e temos também os encargos e tributos. Porém, esses encargos e tributos eles não devem ser considerados no cálculo da viabilidade econômica para o PROPIE, conforme a orientação expressa no próprio manual do PROPIE, para evitar justamente distorções de dados, principalmente quando a gente compara com outros estados ou até mesmo, né, outros municípios, outras concessionárias, e pode ter divergências aí de valores. Então, resumidamente, na tabela, o que a gente tem da importância de cada cálculo. Então, o TUSD, a gente tem a estimativa do custo evitado pela redução do uso da infraestrutura de rede. O TE é a estimativa do custo evitado pela diminuição do consumo de energia elétrica. E, como eu mencionei, os encargos e tributos eles devem ser desconsiderados nesse momento. E como a gente deve utilizar aí as tarifas no cálculo de viabilidade? É muito importante mencionar primeiro, né, a identificação das tarifas é uma ação essencial para o sucesso dos cálculos de viabilidade. E aí nós temos algumas diretrizes. Nós temos que identificar o grupo e a modalidade da tarifa da unidade consumidora. Conforme, né, os materiais que nós já trouxemos para esse programa, eles tratam detalhadamente como são essas modalidades e onde elas se aplicam em cada um dos ambientes. Depois, nós devemos justamente consultar as tarifas homologadas vigentes no momento do cálculo. Como eu já mencionei, a própria CPFL Piratininga, ela também publica, mas à frente tem aí o link para reforçar onde estão as publicações dessas tarifas. Nós temos que utilizar, né, exclusivamente aí os componentes da TUSD e da TE, conforme a diretriz do manual do PROPIE, excluindo os cargos e tributos, e nós aplicamos os valores tarifários correspondentes a cada faixa horária, horário de ponta, horário intermediário ou fora do horário de ponta.
O cálculo do consumo de energia evitado, ele representa a quantidade de energia elétrica que deixa de ser consumida após a implementação de uma ação de eficiência energética. E basicamente, o fluxograma dele consiste em levantar o perfil do consumo atual da unidade, que é justamente o que nós chamamos, né, daquela linha de base energética, que já foi mencionado em todo o programa e também nas outras lives. Projetar o consumo que vai acontecer após a intervenção, né, com base na eficiência prevista, aplicar as tarifas homologadas da CPFL correspondente a cada faixa e inserir aí os dados na planilha oficial que automaticamente calculará o consumo de energia evitado. Dentro do nosso material do programa, nós já mencionamos sobre essas planilhas. Existe a planilha do cálculo do consumo de energia evitado, o cálculo de energia na demanda, o cálculo do RCB, que são planilhas que estão disponíveis, que também mais à frente vai ter o link aí para reforçar, se alguém precisar, e também todo esse material já está disponível lá no material didático do nosso programa. Aqui está a fórmula, não vamos entrar em detalhes, né? Como todo o material já está disponível para ser consultado, mas apenas reforçando que aqui é o cálculo a fórmula do cálculo do consumo de energia evitado, que ele é calculado justamente por cada posto tarifário, considerando os respectivos perfis de carga. Muito importante mencionar que também necessitamos dividir por segmentos que estão sendo medidos. Então, em ambientes ou unidades de consumo, sempre alinhar o cálculo e a tarifa com o ambiente que está sendo aplicada aquela ação de eficiência energética. E, se necessário, esse cálculo precisa ser fragmentado, conforme a unidade consumidora, conforme a ação que está sendo implementada e também conforme a diferença de perfis entre as tarifas que podem ser aplicadas em diferentes unidades consumidoras. Da mesma maneira, nós temos o cálculo evitado de demanda, que ele também representa a redução do custo associada à diminuição da demanda contratada. Ela geralmente se aplica em consumidores do grupo A ou de medidas que comprovam aí a gestão ativa de carga. Também temos a fórmula, né, explicando com mais detalhes como ela pode ser usada lá nos nossos materiais. E o fluxograma basicamente é determinar a redução estimada de demanda em quilowatts, aplicar a tarifa homologada de demanda para cada período e inserir os dados também na planilha do cálculo de energia evitada e no custo de energia evitada e no custo evitado de demanda, que automatizará todo o cálculo. Da mesma maneira, se no cálculo do CEE foi fragmentado, essa fragmentação de cálculo também tem que seguir o mesmo padrão aqui no cálculo evitado de demanda. O cálculo do custo evitado com energia nada mais é do que nós utilizarmos o CEE aplicando as tarifas homologadas para nós termos o custo evitado com energia. Tá? A planilha do CEE e CED, ela, que está disponibilizada no programa, ela já está todinha parametrizada para realizar esse cálculo automaticamente, desde que as tarifas e os volumes de energia sejam colocados corretamente aí na planilha. Aqui está o link, certo? Então, se precisar, além da disponibilidade do material, depois, quando a apresentação estiver disponível para todos, após a live, vocês podem clicar no link e abrir direto aí para fazer o download das planilhas. Reforçando, é muito importante também utilizar essas planilhas que estão sendo disponibilizadas sem fazer qualquer tipo de alteração, porque ela vai manter o padrão dos cálculos e vai manter o padrão da informação e ainda reduz o risco de termos discrepâncias de cálculos que depois acabam não comprovando a viabilidade do projeto. E agora falando um pouco mais aí da relação custo-benefício. A RCB ela é usada tanto na seleção da proposta quanto também na validação do resultado das ações de eficiência energética. Por isso, ela exige muita coerência entre a previsão e o desempenho real da ação de eficiência energética. E por que a RCB é tão crítica? A relação custo-benefício ela tem que ser calculada com base na economia de energia prevista e depois, após a execução, os valores estimados têm que ser validados com dados medidos.
Ou seja, tudo aquilo que foi previsto na RCB antes, ela precisa depois ser comprovada com os cálculos. É muito importante que na apresentação do relatório do projeto, aqueles valores ou os cálculos de economia que foram previstos antes da implementação sejam depois comprovados. Não pode-se, por exemplo, antes de viabilizar uma ação de eficiência energética, apresentar cálculos e após apresentar leituras diferentes. Elas têm que ser coerentes. Previsão e validação. Nós não podemos, por exemplo, dizer que nós vamos economizar X megawatts por implementação de energia solar e depois apresentar cálculos validando que houve uma redução do consumo por conta da mudança do perfil do usuário. Então, se não houver relação com esses cálculos, isso invalida a viabilidade do projeto em si. Então, muito importante ressaltar aqui, o que a RCB exige antes mesmo de executarmos o cálculo? Que a estimativa de custos-benefícios baseados em análise de campo, experiências anteriores e cálculos de engenharia sejam coerentes com o que vai ser mostrado depois durante o processo de medição e verificação. Ou seja, os valores mensurados, considerados e a economia de energia, elas precisam estar relacionados com o que foi levantado antes. Esse é um ponto muito importante. E aí, falando especificamente do cálculo da relação do custo-benefício, ela é justamente o indicador, né, que ela vai determinar a viabilidade econômica do projeto. A RCB, ela basicamente é o custo total do projeto dividido pelo benefício econômico anual. Nós realizamos primeiro os cálculos do CEE e do CED, depois nós determinamos o benefício econômico anual, inserimos os valores na planilha oficial de RCB, que também está disponível para downloads, e verificamos o resultado final da RCB. Aqui, né, reforçando tudo que nós já tratamos nas aulas anteriores e no início do curso, que o critério-chave de avaliação de viabilidade de um projeto é que a RCB ela seja igual ou inferior a 0,8. Então, tudo que nós vamos gastar com o projeto dividido pelo benefício econômico anual não pode dar maior que 0,8, senão o projeto se torna inviável. Então, falando um pouco aí do resumo dos cálculos de viabilidade. Então, primeiro nós temos que identificar as tarifas que se aplicam às ações de eficiência energética do projeto em si, confirmando se fazem parte do grupo A, do grupo B, qual é a modalidade, azul ou branca. Fazemos a consulta das tarifas homologadas, né, e vigentes aí da CPFL Piratininga. Fazemos o cálculo do CEE para estimar a redução de consumo por faixa horária. Fazemos o cálculo do CED para estimar a redução de demanda, quando aplicável, né, no grupo B, que são geralmente os grupos residenciais, isso não é aplicável. E vemos aí qual é o custo evitado, que é multiplicar o CEE pelo CED pelas tarifas correspondentes. E depois partimos para o cálculo do RCB, que é aplicar os valores da planilha oficiais aí do RCB. E por último, verificamos se ela é menor que 0,8 para saber se ela é elegível e viável à aplicação do projeto. Dicas práticas em relação a tudo isso que nós temos falado até agora. Primeiro, é muito importante sempre utilizar as tarifas homologadas vigentes, porque todos deverão estar alinhadas com essa tarifa. E se alguém utiliza alguma tarifa média ou que não esteja alinhadas com essas tarifas publicadas, primeiro, já vai obter cálculos divergentes e invalidar a aprovação de um projeto de eficiência energética. Então, para o ciclo 2024-25, sugerimos sempre consultar aí a resolução homologada, que é a 3.409, que está disponível nesse link que está mencionado. Outro ponto muito importante é verificar a modalidade contratual da unidade. Um erro comum é aplicar tarifa incorreta nos cálculos. Então, além de conhecer quais são as tarifas homologadas, qual é o grupo, qual é a modalidade, também é necessário conhecer
qual é o contrato daquela unidade, para ter certeza que a tarifa que está sendo aplicada está alinhada com aquele contrato. E como foi mencionado na live passada, né, a própria conta de energia, ela já traz esses detalhes da modalidade contratual e permite confirmar qual é a tarifa que está sendo, qual é a tarifa que vai ser aplicada. Outra coisa é separar rigorosamente aí as análises por faixa horária, quando aplicável, né? No caso aí dos grupos, né, das unidades consumidoras do grupo A, porque daí a gente evita as distorções de resultados. Então, o ponto aqui importante é: nós temos as faixas de horários, né? Horário de pico, intermediário e fora de pico. Então, as medições, elas também têm que obedecer essas faixas. Então, se foi feito uma previsão no horário de pico, a medição e verificação também tem que acontecer no horário de pico. Se foi feita medição fora do horário, a medição e verificação também tem que ser feita no horário, fora do horário de pico. Então, tem que separar rigorosamente os dados conforme essas faixas horárias, quando aplicável. Tudo que está sendo feito, tudo que está sendo utilizado como base de cálculo, precisa estar devidamente documentado. Isso é muito importante para a definição das tarifas e depois até mesmo para comprovar que os cálculos estão embasados, né, em material bem documentado. Então, a outra dica aqui é: documente tudo. Sempre é muito importante deixar anotado, compartilhar informação, ter um bom armazenamento para poder garantir que a base de todas as premissas aí utilizadas estão devidamente documentadas. A correta aplicação da planilha é essencial aí também para garantir a conformidade da metodologia e a precisão dos resultados. Volto a reforçar: não alterem as planilhas, utilizem do jeito que está, completem somente os campos ali que estão abertos para as alterações e vocês vão ter cálculos aí transparentes e alinhados com todo o projeto. E levar em conta também que nós podemos ter alguns outros benefícios mensuráveis, porque, por exemplo, quando a RCB for maior que 0,8 e de imediato pode-se imaginar que o projeto é inviável, pode ser avaliados aí também por técnicas semelhantes, também de medição e verificação dos benefícios energéticos, a outros tipos de economia, como, por exemplo, redução de insumos como água, combustível, ganhos de produtividade, melhoria de qualidade do produto ou serviço prestado, impactos socioambientais positivos, etc. Ou seja, se for possível medir com os mesmos métodos de medição e verificação que nós fazemos a medição de energia, nós também podemos utilizar aí outros benefícios mensuráveis para poder validar aí a viabilidade do projeto. Falando um pouco mais aí de dicas práticas, né? Colete e trate os dados corretamente. Faça medições de curto e longo prazo, conforme o modelo de medição e verificação escolhido, e garanta boas práticas de registro, armazenamento e rastreabilidade de dados. É muito importante guardar todas essas informações que foram usadas para embasar os cálculos e também para embasar o projeto. É muito importante ter a rastreabilidade dos dados, saber, né, quando foi obtido, por quem foi obtido, se houve um alinhamento da metodologia da coleta dos dados, se houve um alinhamento da prática de coleta dos dados, até mesmo unidades e medidas, horários e tudo mais também foram mantidos. Então é muito importante a gente ter o registro e a rastreabilidade dos dados conforme necessário para comprovar, né, a viabilidade do projeto. Outra dica importante também é simular cenários e sensibilidades. Como que seriam isso? A gente poderia analisar, né, se alguma variação de consumo, tarifa ou custo de implementação poderia influenciar a viabilidade do projeto. Ou seja, no primeiro cálculo que você está fazendo de viabilidade do projeto, você pode ser que não tenha encontrado o RCB esperado, ou ele realmente não atingiu o valor mínimo. Então pode também, né, simular outros cenários. E se eu fizer um pouco mais disso? E se eu reduzir um pouco mais aqui? E se eu mudar uma prática
em outro ponto do projeto. Então também pode acontecer, né, algumas análises simulando outras situações e acabar encontrando aí uma viabilidade melhor do que aquela que foi tratada inicialmente. Além disso, além de, né, permitir analisar outras possibilidades, isso também vai reforçar aí a robustez do projeto e antecipa dúvidas, né, de avaliadores ou patrocinadores. Então, não pensando somente nesse programa, mas no futuro, quando você for passar por uma avaliação, né, até mesmo de uma pessoa que está disposta a patrocinar um projeto de eficiência energética, ou passar por uma avaliação do projeto em si para obter um investimento, a pessoa pode perguntar, e se? Você pode mostrar, olha, eu já fiz esse se. Eu já testei para mais, testei para menos, alterei cenários com mais consumo, com menos consumo, alterei cenários aplicando outras práticas ou reduzindo demanda. Então, quanto mais simulações de cenários, vai mostrar o quanto preparado e o quanto pronto esse projeto está para ser implementado, ou até mesmo para comprovar o que já foi realizado. Mais uma vez reforçando, né, documentar tudo com clareza e rastreabilidade, utilizando uma linguagem técnica e estrutura conforme aí os padrões da ANEEL e do PI-MVP. Então, é muito importante que todo o conteúdo da documentação ele tenha uma linguagem técnica que seja compreendida por todos, ah, evitar o uso de siglas que não são conhecidas do mercado ou até mesmo no ambiente, evitar eh, às vezes, né, jargões que podem ter sido utilizados no projeto, mas que quando ele for publicado ou for utilizado numa avaliação, acaba dificultando, né, a avaliação ou até mesmo a sua aprovação. Então, quanto mais linguagem técnica e uma estrutura seguindo aí as guias da ANEEL e do PMVP, melhor. E também a possibilidade de validar com terceiros, que mesmo no ambiente acadêmico, que, né, que faz parte de todos vocês aqui nesse programa, seria validar com um colega, né, atividades que vocês têm divididas entre a turma, que sejam validadas por terceiros, que aqui no caso seriam entre vocês mesmos, para ter certeza que aquilo que está sendo feito está alinhado com aquela sua expectativa e se não deixou, né, escapar nada, se não tem algum detalhe aí que poderia eventualmente inviabilizar, né, o projeto. E também, né, fazer essa simulação, ela vai desculpa, ela vai fortalecer, né, o aprendizado e também vai dar mais robustez aí ao resultado final. Então, uma dica aqui muito importante do nosso multinho. Um bom projeto é aquele que convence tecnicamente, economicamente e é verificável por qualquer auditor. Ou seja, qualquer pessoa que está alinhada com as práticas do PROPIE, PMVP, ANEEL, podem chegar e validar um projeto. Então, esse é o segredo: comprovar que ele é viável tecnicamente, economicamente e comprovar que ele é verificável por qualquer pessoa que está envolvido num projeto de eficiência energética. Bom, resumidamente, já dentro exatamente aí do nosso tempo estimado, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Fico aberto a dúvidas, comentários e também, eventualmente, caso queiram também posteriormente me acessar para poder perguntar alguma outra coisa. Excelente, Atair. Muito boa apresentação. O, o melhor ainda é que temos bastante líderes aqui de equipes também, né? Então, eu acho que é um momento também importante aí deles falarem aí como que estão o projeto deles e eles principalmente já passaram por essa fase que é a fase aí do cálculo de viabilidade. Vamos passar a palavra para eles aí, aproveitar se eles tiverem dúvida também é o momento ideal para isso. Então, professor Eduardo, Henry, ou os alunos Gustavo e João, fiquem à vontade aí, tá, para perguntar. Podem abrir o microfone, a câmera.
tá tudo liberado aqui. O que importa é vocês serem ouvidos aí e também nós darmos o suporte aqui para vocês nessa etapa que é importantíssima, que é o cálculo de viabilidade, tá? Por favor. Bom, no chat não temos dúvidas ali. Vocês estão nos ouvindo, né? Vamos começar por essa pergunta aí. Tem alguém conosco aqui, né, nessa live? Estamos sim, eu estou ouvindo, sim. Muito bom. Ah, tudo bem, professor Eduardo? Tudo bem. É que, como houve esse aumento, né, do tempo que tem para fazer, a gente resolveu também expandir também as nossas medições. A gente estava com um projeto, vamos ver se a gente coloca uma expansão a mais, com mais dados, né, em outras áreas, inclusive. Porque a nossa universidade é muito grande, então ela tem, para você ter uma ideia, são 5 unidades consumidoras. Então resolvemos trabalhar com as outras unidades consumidoras também, né? Então, mas aí estou esperando os meninos voltarem nas férias, isso aqui, para poder reunir novamente, para poder ter acesso a isso. No exato Ótimo. momento, a gente está com uma certa dificuldade para ter acesso, né, à própria universidade, porque, primeiro, que os meninos estão em férias, e segundo, também, que essas medições tudo mais, tal, a gente não tem tanta. Tem que pedir muita permissão, tem várias dificuldades aí para a gente poder trabalhar. Acho que o professor Henrique deve estar a mesma dificuldade também. Sim. Não, eu entendo. Eu acredito que, primeiro, né, o fato de vocês ganharem mais tempo também para poder, né, expandir as medições e tudo mais, é um fator que pode ajudar no projeto. Acho que o mais importante é só, né, ter certeza que essa expansão ela também, né, vai ajudar, né, ao invés de gerar complexidade para apresentar o projeto, mas entendo perfeitamente também que vocês estão passando por um momento aí, né, de recesso e que agora nos próximos dias que as coisas as engrenagens devem voltar a girar aí, né? Ah, sim, perfeitamente. Ainda estão esperando, voltando de férias, assim, a gente está em contato ainda com os meninos, né? E todo dia aparece uma situação diferente, né? E vamos ver se a gente consegue aí, no fundo, pegar um RCB melhor, entendeu? A gente está querendo ter esse resultado, em pouquinho, mas a gente consegue comprovar a eficiência energética. Essa é a nossa finalidade. Muito bom. Excelente, professor Eduardo. Aproveitando a pergunta, que dia que vocês retomam as atividades lá na Uniso? Na Unison, nós retornamos dia 11. Dia Ah, 11, né? Apesar que é dia 11. perfeito. Já para ficar registrado aqui nessa live, a partir agora do mês de agosto, né, vamos daí fazer uma rodada individual com cada equipe. Então, vai passar pela sua equipe, a equipe do Henry e as demais equipes também, para acompanhar os projetos aí mais de perto. Aqui é uma live, ela é aberta para todo mundo, então, inclusive, nós damos o conteúdo para vocês, dicas práticas. Tem uns especialistas aqui, né, que dão todas essas dicas aí com base em todas as vivências dele, né, profissionais. E aí, diretamente, nesse mês agora, de agosto que vai entrar, vamos fazer também uma reunião individualizada por equipe. Então lá é o momento aí mais de vocês explanarem o projeto de vocês, falarem qual que é o objetivo, como é que tá os cálculos, e aí nós aqui da equipe auxiliares. Então vocês ainda vão ver o Atair, vai ver eu também durante essas reuniões, tá? E aí a gente só está aguardando aí as atividades voltarem. Muito obrigado pela resposta aí do dia 11. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. O Atair está aí para esclarecê-las. E também, caso negativo, a gente agradece, né, a presença. Lembrando que isso daqui, né, essa gravação toda, né, ela vai estar disponível depois, posteriormente, para novas visualizações e também disponível aí para outras pessoas que não tiveram oportunidade de se conectar agora. Exatamente.
Aqui no chat não temos ninguém digitando. Acho que é isso, Atair. Muito bom. Agradecer os professores aqui presentes, os alunos também. E nos vemos aí nas próximas reuniões. E também, a partir daí, na quarta live, também vai ter mais conteúdo com a Atair, tá? É isso aí. Então, não percam aí. Muito bom. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite, Boa boa noite. noite.